Existem amores que nascem silenciosos, crescem nas entrelinhas do proibido e explodem como tempestade. E Augusto nunca imaginou que o dele chegaria numa tarde de verão, descendo de uma caminhonete empoeirada, com olhos cor de mel e um sorriso que o destruiria por dentro. A fazenda Novo Horizonte respirava uma paz enganosa naqueles dias. Bernardo, seu irmão mais velho, homem sério e justo que protagonizara a primeira história de superação da família, agora caminhava leve ao lado de Elisa, sua esposa doce e forte, que trouxera luz aos dias sombrios dele. Isadora, a irmã caçula e sensível, encontrara seu lugar nos braços de Henrico e na maternidade recente, embalando a pequena Mel com uma ternura que comovia a todos. A fazenda florescia, as plantações cresciam verdes, e o cheiro de café no fogão a lenha se misturava ao perfume dos ipês floridos. Mas Augusto, o irmão do meio, sentia-se como um estranho no próprio lar. Ele era o administrador silencioso, o homem que mantinha tudo funcionando, enquanto os outros viviam suas histórias de amor. E quanto mais via felicidade ao redor, mais o vazio dentro dele crescia. Um buraco fundo e escuro que ele tentava preencher com trabalho até a exaustão. Passava os dias supervisionando plantações, revisando contas até tarde, consertando cercas que não precisavam de conserto, qualquer coisa para não sentir o peso da solidão que o esmagava. Se você está gostando dessa história de amor impossível, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar todos os episódios. Foi numa tarde abafada de janeiro, quando o sol queimava os campos e o horizonte tremia com o calor, que a caminhonete apareceu na estrada de terra. Augusto estava no curral ajustando a porteira, quando viu a nuvem de poeira vermelha subindo pela estrada. Não esperavam visitas. Limpou o suor da testa com as costas da mão e caminhou devagar em direção à casa grande, curioso. Isadora já estava na varanda, as mãos na boca, os olhos arregalados, e quando a porta do veículo se abriu, ela desceu correndo os degraus e correu como Augusto nunca a vira correr. Uma mulher desceu da caminhonete e, mesmo de longe, Augusto sentiu algo estranho apertar seu peito. Ela era alta, elegante, sem esforço, vestida com simplicidade, calça jeans desbotada e blusa branca de algodão, mas havia uma graça natural em cada movimento. Os cabelos castanhos caíam em ondas longas até a cintura, e mesmo sob o sol escaldante, ela parecia fresca, inteira, magnética. Isadora a abraçou com tanta força que ambas quase caíram, e foi então que Augusto entendeu. Helena, a meia-irmã, a filha que o pai Afonso Agnoli tivera antes do casamento, fruto de um amor antigo que ele mantivera em segredo até a morte. Afonso deixara instruções claras no testamento para que Helena fosse encontrada e recebesse sua parte da herança, mas mais que isso, para que soubesse que tinha uma família. Augusto observou as duas chorando e rindo ao mesmo tempo, agarradas uma à outra, como se fossem amigas de infância finalmente reunidas, e sentiu uma pontada estranha no peito, algo entre curiosidade, apreensão e outra coisa que não conseguia nomear. Bernardo saiu da casa naquele momento, Elisa logo atrás, e todos se aproximaram. Foi quando Helena ergueu os olhos e o viu. O mundo pareceu parar por um segundo. Os olhos dela não eram apenas castanhos, eram castanho esverdeados, com reflexos dourados que mudavam conforme a luz, e estavam fixos nele com uma intensidade que o desarmou completamente. Havia pequenas sardas espalhadas pelo nariz e pelas bochechas, quase imperceptíveis, mas que davam a ela um ar ao mesmo tempo jovem e atemporal. "Você deve ser Augusto", ela disse, a voz suave, mas firme, estendendo a mão. Ele desceu os degraus como se estivesse em transe e apertou a mão dela. A pele era macia, quente, e o toque durou um segundo a mais do que seria normal. "Sou", ele respondeu, a voz saindo mais rouca do que pretendia. "Bem-vinda." Helena sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas que iluminou o rosto inteiro. E Augusto sentiu algo dentro dele se mover, algo perigoso e inevitável que o assustou profundamente. Soltou a mão dela rapidamente, deu um passo atrás. "Deixa eu ajudar com as malas." Passou o resto da tarde evitando olhar diretamente para ela.
mas era inútil. Mesmo quando virava as costas, sentia a presença de Helena como um campo magnético, puxando-o, chamando-o. E quando ocasionalmente seus olhares se cruzavam, na sala, durante o jantar que Eli se preparou na varanda onde todos se reuniram para conversar, havia algo ali, algo que não deveria existir, algo proibido. Os primeiros dias foram de adaptação. Helena instalou-se no quarto de hóspedes no segundo andar e rapidamente se integrou à rotina da fazenda. Ela e Isadora tornaram-se inseparáveis. Passavam horas conversando sobre Afonso, compartilhando memórias que cada uma guardava, rindo e chorando enquanto cuidavam de Mel juntas. Bernardo a tratava com a cortesia respeitosa que dispensava a todos, e Elisa, com sua doçura natural, fazia questão de incluí-la em todas as refeições e conversas. Mas Augusto mantinha distância. Cumprimentava-a pela manhã, trocava palavras educadas durante as refeições, mas sempre arranjava uma desculpa para sair logo. Trabalho no celeiro, cerca que precisava de conserto, documentos que precisavam ser revisados. Helena notava. Ele via nos olhos dela aquela confusão, aquela mágoa sutil quando ele se levantava da mesa e saía sem olhar para trás. Mas era necessário, porque cada vez que olhava para ela, para aqueles olhos castanho esverdeados, para o jeito como ela ria jogando a cabeça para trás, para as mãos delicadas que seguravam Mel com tanta ternura, sentia algo crescer dentro dele, algo que o aterrorizava. Foi numa manhã de sábado, quase 2 semanas após a chegada de Helena, que o inevitável aconteceu. Augusto estava no celeiro organizando sacas de ração quando ela apareceu na porta, hesitante. "Posso ajudar?" ela perguntou. Ele olhou para ela surpreso. Helena vestia um vestido simples de algodão florido, os cabelos presos num rabo de cavalo frouxo, os pés calçados em botas velhas de trabalho. Parecia tão natural ali, tão parte daquele lugar, que doeu. "Você não precisa", ele respondeu, voltando ao trabalho. "Eu sei, mas quero." Ela entrou sem esperar permissão e começou a ajudá-lo, carregando as sacas menores, organizando as ferramentas na parede. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, mas era um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. Foi Helena quem quebrou. "Você não gosta de mim, não é?" Augusto parou, uma saca de ração a meio caminho entre o chão e a prateleira. "O quê?" "Você mal fala comigo. Sai da sala quando eu entro. Olha para qualquer lugar menos para mim." Ela parou de trabalhar e o encarou, os braços cruzados, uma mistura de mágoa e desafio nos olhos. "Se você não me quer aqui, eu posso ir embora." "Não é isso", ele disse rapidamente, largando a saca e se virando para ela. "Então o que é?" Augusto passou a mão pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. "É complicado. Tenta me explicar." Ele a olhou, realmente olhou, pela primeira vez em dias, e se perdeu. Perdeu-se nos olhos castanho esverdeados, nas sardas delicadas, na curva do pescoço, na maneira como ela o olhava, como se pudesse enxergar através dele. "Eu gosto de você", ele admitiu, a voz baixa. "E é exatamente por isso que eu preciso manter distância." Helena franziu a testa, confusa. "Não entendi." "Você é minha irmã, Helena." "Meia-irmã", ela corrigiu, e havia algo na voz dela, algo tenso, esperançoso, que fez o coração de Augusto disparar. "Não importa, ainda é errado." "O que é errado?" Ele se aproximou um passo e outro, até estar perto demais. "Isso", ele disse, a voz rouca. "O que eu sinto quando olho para você. O jeito que meu coração dispara quando você entra na sala. O fato de que eu passo as noites acordado pensando em você. Tudo isso é errado, Helena, e eu preciso manter distância antes que eu faça alguma burrada." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena o encarava, os olhos arregalados, os lábios entreabertos, e Augusto viu o exato momento em que a compreensão chegou. E então, baixinho, ela confessou: "E se eu te disser que eu sinto a mesma coisa?" O chão sumiu sob os pés de Augusto. "Não." "Desde o primeiro dia", ela continuou, a voz tremendo. "Desde o momento que eu te vi. Eu olhei para você e senti algo que nunca tinha sentido. E eu tentei ignorar.
Tentei fingir que era só curiosidade ou gratidão por me receber. Mas não é. É mais do que isso. Helena, para. Por quê? Porque é errado? Porque somos irmãos? Ela deu um passo em direção a ele, os olhos brilhando. Eu mal te conheço, Augusto. A gente cresceu separado, em vidas diferentes. Somos estranhos que dividem metade de um DNA. Isso faz do que eu sinto errado? Augusto queria dizer que sim. Queria ser forte, racional, correto. Mas quando olhou para ela, para aqueles olhos que o destruíam, para aqueles lábios que ele queria beijar desde o primeiro dia, não conseguiu. Eu não sei, ele sussurrou. Eu só sei que isso vai nos destruir. Então que destrua. E antes que ele pudesse impedi-la, Helena fechou a distância entre eles e tocou o rosto dele. Apenas um toque leve, os dedos traçando a linha do maxilar. Augusto fechou os olhos, o corpo inteiro tremendo. Eu reparo em coisas, ela sussurrou. No jeito que você sorri de canto quando acha que ninguém está olhando. Na cicatriz pequena que você tem acima da sobrancelha. No fato de que você carrega o peso do mundo nos ombros e nunca reclama. Você é um homem bom, Augusto, e solitário. E eu queria ser a pessoa que tira essa solidão de você. Foi demais. Augusto abriu os olhos, pegou a mão dela e a afastou gentilmente. Eu não posso fazer isso com você. E saiu do celeiro antes que ela visse as lágrimas em seus olhos. Mas o estrago estava feito. Agora, ambos sabiam. E não havia volta. Os dias seguintes foram uma tortura. Augusto e Helena tentavam manter distância, mas a fazenda conspirava contra eles. Estavam sempre se encontrando, na cozinha ao amanhecer, quando ela preparava café e ele descia ainda com sono. Na varanda ao entardecer, quando ela embalava mel, e ele ficava ali parado, incapaz de desviar o olhar. Nos campos, quando Isadora pedia que ele mostrasse a Helena os limites da propriedade, e eles caminhavam lado a lado em silêncio tenso. Foi numa dessas caminhadas, 3 dias após a conversa no celeiro, que algo mudou. Eles estavam nos campos de milho, o sol começando a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Helena parou de repente, olhando para a paisagem com uma expressão de pura maravilha. É tão lindo aqui, ela disse baixinho. Meu pai falava tanto desse lugar, eu sempre quis conhecer. Augusto parou ao lado dela, as mãos nos bolsos, lutando contra a vontade de tocá-la. Ele amava essa terra mais do que qualquer coisa. Mais do que as pessoas? Às vezes parecia que sim. Helena o olhou de soslaio. Você se parece com ele, no jeito de carregar tudo sozinho. Alguém precisa carregar. Não precisa. Ela se virou para encará-lo completamente. Você não está sozinho, Augusto. Você tem Bernardo, Elisa, Isadora. Você me tem. O coração dele saltou. Helena, eu sei que você não quer ouvir isso. Eu sei que você acha que é errado, mas eu não consigo parar. Ela deu um passo em direção a ele e ele recuou. Eu penso em você o tempo todo. Eu acordo querendo te ver. Eu procuro você em todos os cômodos. E quando você está perto, é como se eu finalmente conseguisse respirar direito. Para de falar assim. Por quê? Por que te assusta? Porque me destrói. A confissão saiu crua, desesperada. Augusto fechou os olhos com força. Eu passo as noites acordado lutando contra isso, contra você, contra mim mesmo, e cada vez que te vejo, fica mais difícil. Então sim, me assusta, porque eu sei que se eu ceder, não vai ter volta. E aí a gente vai se arrepender pro resto da vida. E se eu te disser que eu prefiro me arrepender de ter amado você do que me arrepender de nunca ter tentado? Augusto abriu os olhos e a encontrou ali, tão perto que podia ver cada detalhe, as sardas, os olhos brilhando de lágrimas e determinação, os lábios entreabertos, e algo dentro dele quebrou. Ele ergueu a mão devagar e tocou o rosto dela, os dedos traçando a linha da maçã do rosto, descendo até o queixo. Helena fechou os olhos, inclinando-se no toque, como se tivesse esperado por ele a vida inteira. Isso vai nos destruir, ele sussurrou. Eu sei.
Todo mundo vai nos julgar. Eu sei. E eu não vou conseguir parar. Eu não quero que você pare. Foi tudo o que Augusto precisava ouvir. Ele se inclinou devagar, dando a ela tempo para recuar, mas Helena não recuou. Encontrou-o no meio do caminho, e quando os lábios se tocaram, o mundo inteiro parou. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando algo frágil e perigoso. Mas então Helena entrelaçou as mãos atrás da nuca dele e aprofundou o beijo, e Augusto a puxou para si, abraçando-a com força, como se ela fosse a única coisa real em todo aquele vale. Quando se separaram, ambos estavam sem ar, as testas encostadas, os corações batendo descompassados. "O que a gente fez?" Augusto sussurrou. Helena sorriu, os olhos ainda fechados. "Algo que devíamos ter feito desde o primeiro dia." E ali, no meio do milharal, sob o céu alaranjado do entardecer, eles selaram algo que nenhum dos dois conseguiria desfazer. Eles se tornaram inevitáveis. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole. Augusto e Helena tentavam ser discretos. Encontros roubados no celeiro, conversas sussurradas na varanda quando todos dormiam, olhares carregados durante as refeições. Bernardo e Elisa não notavam nada, ocupados demais com a própria felicidade. Mas Isadora era observadora demais. Augusto via a irmã olhando para eles com uma expressão que oscilava entre curiosidade e preocupação. Havia os pequenos momentos que alimentavam a chama. Augusto ensinando Helena a selar um cavalo, as mãos dele sobre as dela, mostrando o movimento certo. Helena trazendo café fresco para ele no escritório à noite, ficando para conversar sobre a fazenda, sobre sonhos, sobre medos. Os dois trabalhando lado a lado na horta, os dedos se tocando quando alcançavam a mesma ferramenta. O jeito como ele a observava brincar com Mel, o coração apertando ao imaginar um futuro que não podia ter. Foi numa noite sem lua, quando Isadora e Henrico haviam ido à cidade e Bernardo e Elisa estavam na casa deles, que a inevitabilidade se concretizou. Augusto estava no escritório, revisando os livros de contas, quando Helena apareceu na porta. Ela não disse nada, apenas entrou, fechou a porta atrás de si e trancou. O som da tranca ecoou alto no silêncio. Augusto se levantou devagar, o coração já disparado. "O que você está fazendo?" Algo que eu devia ter feito há dias. Ela caminhou até ele com passos decididos, e quando estava a centímetros de distância, ergueu o rosto e o encarou. "Eu cansei de fingir. Cansei de me esconder. Eu te quero, Augusto. E eu sei que você me quer também." Ele engoliu seco, todas as defesas desmoronando. "Helena, me diz para ir embora." Ela desafiou, as mãos pousando no peito dele. "Me olha nos olhos e me diz que você não me quer, que isso é só na minha cabeça." Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar cada capítulo dessa história emocionante. Augusto não conseguiu. Em vez disso, pegou o rosto dela entre as mãos e a beijou com uma intensidade que surpreendeu os dois. Helena gemeu contra a boca dele, as mãos subindo pelos ombros até os cabelos, puxando-o para mais perto. Ele a ergueu, e ela enlaçou as pernas na cintura dele. E então não havia mais pensamentos, apenas sensações. A boca dela, o calor, o desejo que os consumia. Augusto a carregou até o quarto dele no andar de cima, e ali, entre lençóis antigos e o perfume de jasmim que entrava pela janela, eles se entregaram completamente. Cada toque era uma confissão. Cada beijo, uma promessa proibida. Cada suspiro, uma súplica para que o mundo parasse e os deixasse existir naquele momento para sempre. "Eu te amo", Helena sussurrou contra o peito dele, as lágrimas molhando a pele. "Eu sei que não deveria. Eu sei que todo mundo vai dizer que é errado. Mas eu te amo." Augusto a segurou, como se ela fosse desaparecer, o rosto enterrado nos cabelos dela. "Eu também. Deus me perdoe, mas eu também te amo." Eles adormeceram entrelaçados, exaustos, em paz pela primeira vez em semanas. Mas a paz não duraria. O som da porta se abrindo os arrancou do sono. Augusto abriu os olhos lentamente, ainda zonzo, e então congelou. Isadora estava parada na entrada do quarto, Mel nos braços,
os olhos arregalados de choque absoluto. Por um segundo eterno, ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Então, Isadora recuou um passo, a mão livre indo para a boca, os olhos enchendo de lágrimas. Isadora. Augusto começou, se levantando rapidamente e cobrindo Helena com o lençol. Mas Isadora já estava balançando a cabeça, incrédula. Como vocês puderam? Ela sussurrou, a voz quebrada. Vocês são irmãos, como puderam fazer isso? Eu posso explicar. Helena tentou, mas Isadora a interrompeu. Explicar o quê? Que vocês estão cometendo um pecado? Que estão destruindo essa família? Que estão cuspindo na memória do nosso pai? Não foi assim, Augusto começou, mas Isadora continuou, a voz subindo. Vocês acham que isso é amor? Isso não é amor, é doença, é errado. Isadora, por favor. Não, ela gritou, assustando Mel, que começou a chorar. Não me peça para entender, não me peça para aceitar, porque eu não vou, nunca. E antes que qualquer um dos dois pudesse responder, ela saiu, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. O silêncio que se seguiu foi devastador. Helena desabou em lágrimas, as mãos cobrindo o rosto. O que nós fizemos? Augusto tentou abraçá-la, mas ela se afastou. Não, ela está certa. Isso é errado. Sempre foi errado. Helena, não, não! Ela gritou, levantando-se e vestindo-se rapidamente, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar a blusa. Nós não podemos continuar com isso. Acabou. Tem que acabar. Por favor, me escuta. Não tenho que escutar. Ela o encarou, o rosto molhado de lágrimas. A gente sabia que era errado. A gente sabia, e mesmo assim fez. E agora, a gente tem que viver com isso. Eu te amo, Augusto disse desesperado. Para isso não importa, ela respondeu, a voz quebrando. Não importa se a gente se ama, não importa o que a gente sente. A gente é irmão, Augusto, e isso nunca vai mudar. E antes que ele pudesse impedi-la, Helena saiu correndo, deixando Augusto sozinho com o peso esmagador da culpa, da vergonha e do amor impossível que o estava matando por dentro. Helena se mudou para a casa de hóspedes naquela mesma noite. Isadora não falava com nenhum dos dois, e a tensão na fazenda era tão densa que todos sentiam mesmo sem saber exatamente o que havia acontecido. Bernardo tentou conversar com Augusto, mas ele se recusou a explicar. Elisa tentou com Helena, mas recebeu apenas silêncio. A fazenda, que antes florescia, agora parecia murchar. O céu ficou carregado, a chuva não vinha, e até os animais pareciam inquietos. Augusto tentou trabalhar, mas não conseguia. Tentou comer, mas a comida não descia. Tentou dormir, mas os pesadelos o atormentavam. Sonhava com Helena, com os olhos castanho esverdeados cheios de lágrimas, com a voz dela dizendo "acabou", repetidamente. No terceiro dia após a separação, ele adoeceu. Começou com uma febre baixa, mas rapidamente piorou. Em poucas horas estava acamado, queimando, delirando. O médico da cidade foi chamado às pressas, mas não conseguiu identificar a causa. Não é nada físico, o doutor disse preocupado, encarando Bernardo. É como se ele tivesse desistido, como se não quisesse mais lutar. O que podemos fazer? Bernardo perguntou desesperado. Encontrar uma razão para ele querer viver. A notícia chegou a Helena através de Elice, a governanta. Ela estava na casa de hóspedes, olhando pela janela sem ver nada, quando a mulher entrou sem bater. Ele está morrendo, Elice disse sem rodeios. Quem? Você sabe quem. O coração de Helena parou. Augusto? Febre altíssima, delírios. O médico não sabe o que fazer. Elice a encarou com olhos duros, mas não sem compaixão. Ele chama por você. Mesmo inconsciente, é o seu nome que ele grita. Helena correu. Correu como nunca havia corrido, atravessou o jardim, subiu os degraus da casa grande de 2 em 2 e entrou no quarto sem pedir permissão. O que viu a destruiu. Augusto estava na cama, pálido como a morte, os lábios rachados, o corpo coberto de suor. Tremia violentamente, mesmo debaixo de 3 cobertores.
Não, ela sussurrou correndo para o lado da cama e pegando a mão dele. Não, não, não. Isadora estava no canto do quarto, segurando Mel, os olhos vermelhos. Quando viu Helena, seu rosto se endureceu. Você não deveria estar aqui. Helena a encarou, e havia tanta dor, tanto desespero em seus olhos, que Isadora recuou. Ele está morrendo, Helena disse, a voz firme apesar das lágrimas. E eu não vou abandoná-lo. Pode me odiar o quanto quiser, Isadora. Pode me expulsar depois. Mas agora, nesse momento, eu vou ficar. Isadora a olhou por um longo momento, e então, com um suspiro cansado e uma expressão que era quase de rendição, saiu do quarto com Mel, fechando a porta atrás de si. Helena não saiu do lado de Augusto pelos 3 dias seguintes. Ela o limpava quando o suor encharcava os lençóis, o fazia beber água sempre que ele recuperava consciência por alguns segundos, segurava sua mão quando os delírios o levavam para lugares distantes e aterradores. E quando achava que ele não podia ouvi-la, ela confessava. Eu te amo. Ela sussurrava, a cabeça apoiada na cama ao lado dele, os dedos entrelaçados nos dele. Eu sei que todo mundo diz que é errado. Eu sei que a gente devia ter resistido. Mas eu não consigo me arrepender, Augusto. Eu não consigo. Porque te amar foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. As lágrimas escorriam sem parar. Se você sobreviver, eu prometo que a gente encontra um jeito. A gente vai embora se for preciso. A gente começa de novo em outro lugar onde ninguém nos conhece. Mas você precisa lutar. Por favor, meu amor, luta por nós. Porque eu não sei viver sem você. Eu não consigo. Na manhã do 4º dia, quando o sol ainda não havia nascido completamente, Augusto abriu os olhos. A febre havia quebrado. Ele estava fraco, emagrecido, mas vivo. Helena estava dormindo na cadeira ao lado da cama, o corpo curvado numa posição desconfortável, o rosto marcado por lágrimas secas e exaustão profunda. Augusto tentou falar, mas a garganta estava seca demais. Tentou se levantar e quase caiu, as pernas falhando. Apoiou-se na cômoda e cambaleou até a jarra de água, bebendo diretamente dela. Foi quando pisou numa tábua do assoalho que rangeu diferente das outras. Franzindo a testa, Augusto olhou para baixo. A tábua estava solta. Movido por curiosidade e ainda meio tonto, ele se ajoelhou e a puxou. A tábua saiu facilmente, revelando um espaço vazio embaixo. E ali, coberta de poeira e teias de aranha, estava uma caixa de madeira pequena e antiga. Com as mãos tremendo, Augusto pegou a caixa e a abriu. Dentro havia uma carta. A letra era inconfundível. Era de seu pai, Afonso. O coração de Augusto disparou. Com dedos trêmulos ele desdobrou o papel amarelado e começou a ler. Meu filho Augusto, se você está lendo esta carta, é porque o destino decidiu que a verdade deve ser revelada. E talvez seja melhor assim. Alguns segredos pesam demais para serem carregados sozinhos, e eu carreguei este por tempo demais. Você não é meu filho de sangue. Sua mãe me traiu há muitos anos com um funcionário da fazenda. Quando descobri que ela estava grávida e que a criança não era minha, pensei em ir embora, em acabar com tudo. A dor da traição era insuportável, mas então você nasceu. E quando te vi pela primeira vez, tão pequeno, tão frágil, segurando meu dedo com aquelas mãozinhas, algo em mim mudou. Olhei para você e vi inocência, vi vida, vi possibilidade. E decidi que nada daquilo importava. Você era meu filho, não por sangue, mas por escolha. E essa escolha, Augusto, foi a melhor que fiz na vida. Perdoei sua mãe. Nunca falamos sobre isso novamente. Criei você como meu, amei você como meu, e nunca nem por um segundo me arrependi. Você é tão meu filho quanto Bernardo e Isadora. Mais talvez porque te escolhi todos os dias. Mas sei que pode chegar um momento em que você sinta que algo não se encaixa, que você questione seu lugar nesta família. E se esse dia chegar, quero que você saiba a verdade. Você é livre, Augusto. Livre para ser quem quiser. Livre para amar quem quiser. Livre para escolher seu próprio caminho. Você não me deve nada. Você não deve nada a ninguém. Viva sua vida. Seja feliz. E saiba que, onde quer que eu esteja, estarei orgulhoso de você. Sempre estarei. Te amo, meu filho.
Mais do que palavras podem expressar, seu pai Afonso Agnoli. Augusto leu a carta 3 vezes, as lágrimas caindo sobre o papel antigo, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar. Não era filho biológico de Afonso, não era irmão de sangue de Isadora, nem de Bernardo, e nem de Helena. Ele e Helena não eram irmãos, não biologicamente, eles eram livres. Um soluço escapou de sua garganta, alto e desesperado, e foi isso que acordou Helena. Ela abriu os olhos devagar, desorientada, e então viu Augusto ajoelhado no chão, segurando algo nas mãos, chorando como ela nunca o vira chorar. Augusto? Ela se levantou rapidamente, ainda tonta, e correu para ele. O que aconteceu? Você está bem? Ele ergueu os olhos para ela, olhos vermelhos, molhados, mas também brilhando com algo que parecia esperança misturada com descrença. Lê, ele disse, estendendo a carta com mãos tremendo. Por favor, lê. Helena pegou o papel confusa e começou a ler. E a cada linha seus olhos se arregalavam mais. A cada palavra, o coração batia mais forte. Quando terminou, ela deixou a carta cair e cobriu a boca com as mãos, os olhos transbordando. Você não é... Não, ele sussurrou a voz quebrada. Eu não sou. A gente não é. A gente não é irmão, ela repetiu, como se precisasse ouvir em voz alta para acreditar. A gente não é. O choro veio com tanta força que Helena quase desabou. Augusto se levantou cambaleante e a puxou para si, e eles se abraçaram tão forte que era impossível saber onde um terminava e o outro começava. A gente é livre, ela chorou contra o peito dele. A gente é livre, Augusto. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares limpando as lágrimas que não paravam de cair. Eu te amo, ele disse, a voz firme agora, sem vergonha, sem culpa. Eu te amo, Helena, e agora eu posso dizer isso sem medo, sem culpa. Eu te amo e vou te amar pelo resto da minha vida. Helena sorriu, um sorriso molhado de lágrimas, mas radiante de felicidade. Eu também te amo. Sempre vou amar. E então, Augusto a beijou. Um beijo profundo, desesperado, cheio de alívio e promessas e amor que finalmente podia existir à luz do dia. Um beijo que selava não apenas o presente, mas o futuro que agora podiam construir juntos. Quando se separaram, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo, Helena pegou a carta do chão e a segurou contra o peito. A gente precisa mostrar para Isadora. Eu sei. Ela vai entender. Eu espero. E de mãos dadas, ainda frágeis, mas finalmente livres, eles saíram do quarto para enfrentar o que viesse, porque agora nada mais poderia separá-los. A fazenda Novo Horizonte, que guardara tantos segredos, finalmente revelara o maior deles. E com ele, trouxera a redenção. Quando Isadora leu a carta, ela chorou. Chorou de choque, de alívio, de culpa por tudo o que dissera. Abraçou Augusto com força, pedindo perdão repetidamente, e depois abraçou Helena, sussurrando desculpas entre soluços. Bernardo ficou em silêncio por um longo tempo, processando, mas então acenou com a cabeça. Uma aceitação silenciosa, mas poderosa. Elisa abraçou os dois, feliz pelo amor que finalmente podia existir sem culpa. A notícia se espalhou pela fazenda como um sopro de ar fresco. E lentamente, a terra que antes parecia murchar começou a florescer novamente. As chuvas voltaram, as plantações cresceram, os animais se acalmaram. Era como se a própria fazenda suspirasse de alívio. Augusto e Helena não se casaram imediatamente. Levaram tempo para processar tudo, para curar as feridas, para reconstruir sobre bases mais sólidas. Mas ficaram juntos. Caminhavam pelos campos de mãos dadas. Conversavam na varanda sob as estrelas. Trabalhavam lado a lado como sempre deveriam ter feito. E aos poucos, a culpa deu lugar à paz. O medo deu lugar à certeza. A vergonha deu lugar ao orgulho de amar e ser amado. 6 meses depois, numa manhã clara de primavera, com flores desabrochando e pássaros cantando, eles se casaram numa cerimônia simples na varanda da casa grande. Bernardo foi o padrinho, Isadora, a madrinha. Elisa chorou de emoção.
E a pequena Mel, agora com quase 1 ano, ria e batia palmas sem entender, mas sentindo a felicidade ao redor. Quando Augusto beijou Helena sob o arco de flores silvestres, todos aplaudiram. E naquele momento, sob o céu azul infinito e o sol dourado que banhava os campos, a fazenda Novo Horizonte testemunhou não apenas um casamento, mas uma vitória. A vitória do amor sobre o preconceito, da verdade sobre o segredo, da esperança sobre o desespero. Augusto segurou Helena nos braços, girou com ela, ambos rindo como crianças, e quando finalmente pararam, ele encostou a testa na dela e sussurrou: "A gente conseguiu." "A gente conseguiu", ela repetiu, os olhos brilhando de felicidade. E ali, naquela terra que viu tanto sofrimento, mas também tanto amor, eles começaram a escrever sua própria história. Uma história que não era definida por sangue ou sobrenome, mas por escolha. Pela escolha de amar, de lutar, de não desistir mesmo quando tudo parecia perdido. Porque no fim, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, sempre. E Augusto e Helena haviam encontrado o deles. E assim encerramos mais um capítulo da nossa jornada pela Fazenda Novo Horizonte. Uma história marcada por amor, perdão, segredos revelados e emoções que tocaram cada canto desse lugar tão cheio de memórias. Continua aqui conosco, porque toda semana tem vídeo novo no canal. E ainda há muitas histórias emocionantes esperando para serem contadas.